Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas aí. Agora a nossa sexta aula, ok? Essa aula a gente vai aprender tags do HTML. Na última aula a gente viu a tag, são as tags de formatação, né? Vimos como inserir imagem. Agora a gente vai conhecer algumas tags. Como assim? A gente viu uma tag chamada inserir imagem, que é o IMG SRC. Ele puxa uma imagem para dentro da página. A gente viu a tag face, tanto de um estilo de letra quanto seu tamanho. A gente viu a tag black, itálico, sublinhado, taxado, blink. Essas são algumas tags. Dessa vez vamos estar conhecendo outros tipos de tag. Eu até falei uma tag na aula passada aí para vocês que eu não tinha como não usar ela, é uma tag que a gente vai utilizar muito mesmo. Vamos abrir o Notepad++ aí. E que a gente viu aqui que é a tag BR. Pessoal, eu fiz uma aula agora, eu acabei tendo um problema e não consegui dar continuidade a ela, ter que refazer ela novamente, porque a videoaula é assim mesmo. Aqui no nosso 1990 aí, na aula de vocês aí, vocês podem perceber que ele está BR, e ele não é BR, ele é B, ok? Por isso que ele deu um errinho lá pra gente, tá? Eu vou fechar essa aba aqui e vou salvar essa nova aqui. Essa aqui eu vou salvar como tags html.html, que é a extensão dele, certo? Eu vou vir aqui, vou abrir a nossa primeira aula aí, que a gente fez aqui, a estrutura dos tags do HTML. Vou abrir ela, vou copiar ela para não ter que fazer tudo novamente. Recomendo vocês fazerem, para vocês irem pegando a prática. Eu já não quero fazer mais, já tenho até um pouco mais de preguiça em relação a isso. Mas é interessante vocês estarem fazendo. Tá pegando. Vamos lá, tag do HTML. Salvei. Dentro dela, a gente vai aprender agora uma tag chamada BR. Você já sabe que é a quebra de linha. Eu coloquei William Gil, design e programador. Salvei. E aqui no meu browser, eu vou salvar aqui. Vou ter que abrir aqui mesmo, vamos lá. Tags do HTML, pronto. E ele vai abrir para mim. William Gil, design programador. Só que eu quero que o design programador fique embaixo. Salvei. Vou abrir ele. Ele não foi. Por quê? Porque o código ele leu, ele viu que aqui parou, ele leu embaixo. Deu continuidade. Para dar uma quebra de linha, simplesmente utilizamos o BR. Agora ele deu uma quebra de linha. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá. Então essa tag BR aqui eu já não vou falar mais dela. Tem uma outra também, que é o seguinte. É a tag comentário. Olha que interessante. Para a gente abrir uma tag de comentário, a gente coloca sinal de menor, maior, interrogação, 2 traços. E fechamos ela com 2 traços, sinal de menor. E dentro dela a gente pode escrever o que você quiser. Eu vou colocar aqui tag de comentários. E dentro dela, ela não vai aparecer nada. Aqui para mim. Como se eu pegar essa tag aqui, ó, vou tirar aqui o início dela e vou colocar aqui, ó. E vou salvar. Ele vai sumir. Não, pode ver que ele não tem. Ele não vê. Tá vendo? Agora se eu tirar daqui e colocar aqui, salvei, ele vai ter que aparecer para mim. Apareceu. Então é bom vocês aprenderem essa tag de comentário, que é o seguinte: no começo é até interessante tudo que vocês forem fazendo,
Tipo, onde vocês abrem uma tabela, uma informação, ou informações que vocês vão colocando no seu projeto, vocês vão colocando dentro da tag de comentário para vocês não se perderem. Bem, outra coisa bem interessante também que a gente vai aprender agora, voltando até na aula passada que eu não falei, então, o que acontece? Dentro da fonte, eu vou escrever assim, tutorial de web design básico. Salvei. Ele não deu uma quebra de linha. Então, se você colocar um BR aqui, ele vai dar uma quebra de linha agora. Mas ele está normal. O que faltou da gente falar do fonte? A gente falou do font face, que é o estilo de letra, o size, que é o estilo de tamanho. Faltou a gente falar do color. É o mesmo padrão. Color igual, entre aspas dupla, você coloca o estilo de letra. O estilo de letra, ele é feito em hexadecimal, tá? Se vocês vierem aqui no Google, colocar cores para web em hexadecimal. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, ó. Acho que essa página aqui já vai matar a charada nossa. Aqui, ó. Ele dá alguns estilos de cores. Vou pegar esse azulzinho aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nele. Vamos voltar aqui no nosso Notepad++. E eu colo ele aqui, ó. Ele vai ter que me dar essa cor aqui. Tá vendo? Então, essa é a função do color. Já vamos passar aí pro outro aí. Já vou dar um BR para dar uma quebra de linha. E agora a gente vai ver listas. Existem dois tipos de lista. As listas ordenadas. Ela vem com um tracinho. Um tracinho não, um pontinho. Ordenadas não. As não ordenadas, ela vem com um pontinho. E as ordenadas, ela vem em sequencial numeral. Vem de 1 até o número de lista que você tem. Como que a gente faz? As listas não ordenadas, elas são as listas não ordenadas, elas são o L. Então a gente coloca o L e fecha o L. Opa, fechar ele aqui. E dentro dele a gente vai colocar como assim. A gente vai identificar que é o LI, é o IL, não, LI. E vamos fechar o LI. Eu vou copiar ele aqui para ganhar tempo. A gente vai colocar apenas 4 itens. Eu vou chamar de item 01, item 01, item 02, só fechar o lista aqui, item 03, o item 04. Ok? Então esse aqui é nossas listas não ordenadas, né? O que acontece? Então ele vai ter que vir com um pontinho embaixo de cada um. E ele vai quebrar a linha. Ele vai dar uma lista. Vamos fechar para ver aqui. Olha lá. Estão vendo? Vamos fazer agora a nossa lista ordenada. Vou dar um Ctrl C. Ctrl V, eu não vou copiar tudo de novo. A ordenada é o OL. E fechamos o OL. Eu vou dar um BR aqui para dar uma quebra de linha. E vamos vir aqui, vamos salvar. Conseguem perceber a diferença de uma lista ordenada e uma lista não ordenada? Bem simples, né? Vamos agora, vamos conhecer os títulos.
Excelente. Vamos dar uns 2 BR aqui. Os títulos, os títulos são colocados entre a tag dele é o H1 ao H6. Então a gente tem o H1, fechamos o H1. Eu vou copiar eles aqui. H1, H2, H3, H4, H5, H6. E vamos alterar ele aqui. H2, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6 e H6. Ele vem do maior para o menor. Então a gente põe aqui H1, H2, H3, H4, H5, H6. Vamos salvar? E eu vou dar um F5. Conseguem perceber a diferença de tamanho entre eles? Ele vem do maior para o menor. Então isso aqui é usado em títulos, né? Um tópico. Vamos vir aqui no tutorial na web. Tutorial na web. Conseguem perceber que é um título, ó, que é um outro título que nós colocamos. Esse H1 a gente conseguiria alterar ele se a gente tivesse um CSS, mas mais para frente a gente vai ver esses tipos. Pessoal, deu para entender o H1? Vamos para o parágrafo. E nós podemos colocar aqui, ó, P, e fechamos o P. O que é o P? O P é parágrafo. Ele vai identificar como parágrafo. Tá vendo? Vai dar um outro estilo de letra. Certo? Então P é o parágrafo. Não tenho muito o que falar com ele não, só somente vamos utilizar ele bastante no CSS para fazer a formatação dele. Um bem interessante aqui agora, eu vou tirar um pouco desse texto aqui porque não tem a necessidade dele aqui, eu quero ele menor. É o seguinte, eu quero que que passe um risco na tela. Como que a gente faz? Eu vou usar entre os nossos amigos H1, H2 aqui. Vou colocar o HR, que é a tag responsável por isso. Salvei. F5. Conseguem perceber o risco? Essa é a função do HR. Agora, vamos utilizar o P aqui, que é o parágrafo. Vou deixar ele só com uma frase aqui. O P pode nos proporcionar formatação em seu estilo. Legal. E qual que é a formatação que eu quero? É o align. Ele é igual ao center. Salvei. Vou dar um F5. Por que ele não foi? Ah, tá. Porque eu coloquei inverti o N com o G. Aqui, pessoal. O que ele faz? Ele nos proporciona o alinhamento. Temos 3 tipos de alinhamento. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. O P você não precisa colocar o BR, tá? Ele vai dar um quebra de linha automático. Temos a esquerda, left, acho que é assim que escreve left, right e center. Vamos ver se eu escrevi certo. Center, left, só... Deixa eu ver o que eu escrevi de errado aqui. Tem um H aqui que não existe. E aqui tá faltando um H.
E aqui não é E. É I só. Right, left. Isso. Vamos ver se agora vai. Left, center, right. Caramba. Ah, tá. É right, não é com H. É F5 aqui, ó. Agora foi, ó. Agora vamos escrever aqui, ó. Para não se confundir, para ter certeza. Esquerda. Centro. Direita. F5. Esquerda, centro, direita. Excelente. Nosso código funcionou. Então vocês conseguiram perceber que tem um align. O align ele pode ser feito. Ah, mas pode fazer no H1, H2, H3? Pode se fazer também, tá? Só vocês virem aqui, ó. Align. Align é igual, entre aspas dupla, center. Salvou. O H3 tem que ir lá no centro. Ok, pessoal? Então a gente já viu quase todos aí. Tem um interessante aqui também. Eu gosto bem dele aqui também no HTML. Ele é bem interessante. Eu vou usar o P mesmo aqui. Vou dar um antes dele aqui, que é o marqué. Marqué tá escrito errado. Provavelmente marqué. Ele não reconhece o marqué também, mas vai funcionar. Não, escrevi alguma. Esqueci de fechar o marqué aqui. Não veio. Então vamos ver aqui. Marqué com 2Z. Quer ver? Isso mesmo. 2Z. Conseguem perceber aqui no final da tela aqui que ele tá indo, ó. Eu vou colocar o marqué no H1. Marqué. E o H1 que vai mover agora. Vamos lá. Isso, ó. Ele vem de um lado da tela até o outro. Ok? O que a gente viu? A gente viu como dar uma quebra de linha, que é o BR, né? Temos a tag de comentário. Vimos a fonte color. Vimos listas tanto ordenadas quanto não ordenadas. Vimos o H1, H2 até o H6. Vimos o P. Vimos o align. E vimos o marqué. Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa assim, mandem algum recado para mim aí, mandem uma mensagem para mim que eu faço uma aula só sobre aquele assunto, eu abordo ele mais rápido. Por mais que seja demorado, a gente vai gastar menos aula para chegar no final. Essa é a ideia. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima.